Vamos lá, voltando. Voltando, quem faz ao vivo é assim. Ao vivo, voltando, aguardando as pessoas voltarem. Tivemos um problema com a conexão e eu perdi a convidada. Obrigada, Dani, que você voltou. Ah, obrigada, professora Valéria, por ter voltado. Olha aí a Cris convidando de novo para entrar. Entrou. Vamos aguardar. Tava tão bom o papo, mas ele vai continuar tão bom quanto, né? Gente, Cris, mudei até de lugar. É Cris, isso, quem se vira faz nos ao vivo é 30. ó, quem faz ao vivo é assim. É, e o pessoal vai voltar. Não, a tecnologia é isso. Olha, Adélia Inclusive Carvalho, a uma tecnologia escritora é isso. portuguesa. Olha que honra, Carla. Adélia Carvalho, uma escritora portuguesa, que lançou agora um livro, Quando For Grande, Quero Ser Criança, acabou de entrar na Ah, live. Gente, que é muita lindo! emoção. É Que muita emoção! emoção. Que Que coisa lindo! Que linda! lindo! Obrigada, Que lindo. Lauren. Lauren. Mas nós Ah, estávamos Laura falando, está aí vamos também. retomar, Cris, né? você consegue lembrar? Eu lembro Consigo, direitinho onde é que querida, você estava. consigo. Nós Então vamos estávamos lá. falando sobre essa questão da constelação, da gente olhar para si, para o que passou. Eu havia citado o grande José Saramago, que numa entrevista Maravilhoso. que ele deu aqui no Brasil, no Roda Viva, se não me engano, há muitos anos, ele disse que todas as memórias eram falsas. E eu levei um susto. E depois ele explicou. Na verdade, as memórias, elas são revividas de acordo com o tempo que a gente vive. Então, hoje eu olho para trás e enxergo tudo que eu vivi de uma forma diferente de 20 anos atrás. Então, eu estava Sim, explicando que eu fiz a constelação com a Carla, né? Até no início isso. fiquei um pouco assim, meu Deus, fazer Vicente. constelação online. E foi uma experiência maravilhosa, né? A gente está começando um projeto novo juntas aí, o projeto 4K2, a Isso. conexão Elite. Então a gente Aguardem, né, professora Cris? coisa boa por Aguardem. aí. Cris, E, só um pouquinho, quero pegar claro, um gancho aí da tua fala, quando sim, você diz sim, assim, né? A tecnologia, né? Fazer uma constelação online, como assim? Né? é, Tinha acabado de me conhecer no grupo do é. Conexão 42, né? E aí você disse, como assim, né? E o professor Alexandre falou para você, pode fazer que eu fiz. Professor Alexandre, no estado do Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, você É em verdade. Petrópolis, né? E eu tenho clientes no Canadá, né? Então, Olha, sim. é, Então, realmente, a tecnologia, você vê quanta coisa pode ser ao nosso favor. Por quê? com Porque a certeza. constelação familiar, ela atua no campo morfogenético. E esse campo não tem nada que limite, né? A gente consegue fazer essa conexão de uma forma maravilhosa. É Eu tenho, verdade. tenho milhares de clientes que o atendimento é tudo online e clientes É, que voltam e voltam por quê? Porque esse campo morfogenético ele não desaparece, né? é. Mas aí você estava E aí eu estava falando contando também, que assim, que a é, gente precisa se ver, se enxergar, olhar para o que a gente viveu, né? Se reconhecer, né? Nos nossos ancestrais. Então eu estava explicando que quando eu tinha 6 anos, a minha mãe foi para o céu e o meu irmão ficou com 6 dias de nascido. E eu lembro que aquilo foi caótico, né? A gente ficou indo de uma casa para outra, a coisa ficou muito complicada. Minha mãe era uma mulher linda, de 29 anos. E ela, enfim, isso causou uma comoção. E eu lembro que, assim, eu acho que as muito pessoas nova, né? ficaram muito comovidas com aquele bebezinho que ficou sem mãe, claro. E eu, com 6 anos, olha a emoção, eu já vivi aquilo tudo, né? Deixa E eu ela vir, lembro que eu tenho deixa ela a vir. minha madrinha que está aí até hoje, minha madrinha Cidália, eu sou de origem portuguesa, na verdade, eu só fiz nascer aqui no Brasil, já sou cidadã portuguesa e tudo. E eu lembro que eu disse assim para ela, ela me dava muitos brinquedos. Eu disse, eu agora não quero mais ganhar brinquedos, eu só quero ganhar roupa. Era uma tentativa de dizer assim, eu sou forte, eu não quero mais brincar, porque eu vou cuidar do meu irmão. E isso teve um Nossa, impacto nossa, fundamental na minha vida, né? sim. Hoje,
se você pergunta aos meus alunos, né, quem é a tia Cris, ou o que eles acham, as cartinhas que eu tenho, que eu recebo, é quase que unânime eles dizerem assim, tia, você é muito legal, você é muito engraçada, eu gosto porque você brinca muito com a gente. Então, eu tive a Sim. sorte de conseguir canalizar, né, essa necessidade de crescer mais rápido da infância, e isso até hoje faz parte da minha vida. Eu adoro. A minha aula De- é uma é, aula lúdica, né? Que eu acho que é assim que as crianças aprendem melhor, né? isso, exatamente. Sabe, Cris, que quando você diz assim, eu faço, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer as brincadeiras, é bem o que você interpretou mesmo, né? Onde é que ficou essa criança que não quis brincar? E aí você traz ela de volta quando você brinca Exato. com os seus alunos, né? Maravilhoso. E eu É. faço ideia que as suas aulas devam ser assim fantásticas, né? As De crianças costumam gostar. vontade de te encontrar para a aula, sabe? Imagino aulas É. lúdicas, enquanto você só dá aula particular. Não, não, eu agora estou aposentada, né, da prefeitura, da rede particular, mas eu trabalho aqui em Petrópolis, no Colégio Ipiranga, com quartos e quintos anos. A Ana Beatriz, ela é minha aluna, e até entrou agora aí a Natasha Taquei, querida mãe do querido Bernardo Taquei, meu aluno do quinto ano. Então, eu dou aula agora só 2 vezes por semana no Ah, colégio. maravilhoso. Dou também, Maravilhoso. faço atendimentos particulares, tem alguns alunos que eu atendo de forma particular. E Sim, agora eu tenho mais sim. tempo, né, duplamente aposentada, Isso, de ler isso. mais, de divulgar um pouco da minha Sim, prática. E isso tem sim. sido, assim, a Natasha ali são maravilhosas. Eu até resolvi criar aí um canal no YouTube onde eu tenho postado as aulas que eu gravei ano Eu passado da minha vi, casa, né? eu vi. Então, Eu tá já lá no me YouTube. inscrevi, tô lá. Gente, se inscrevam no canal do YouTube da professora Cris. Como é que é o Tia endereço Cris lá, Ferreira. Cris? Isso. Que Então, é Tia assim, Cris Ferreira, Tia no Cris YouTube. Ferreira, é. Então tem lá as aulas, tem as lives, tem a hora do conto, e enfim, a constelação, então, voltando, ela é fundamental para isso. Primeiro, para a gente poder enxergar para essa criança que a gente foi, né? E que marca Que não tão sai da fortemente gente. a nossa vida. E que não Que a vai gente- embora. E que não vai E essa embora. criança que não vai embora, não tem Exatamente. como. Ela continua morando aqui, no nosso inconsciente, e que a Exatamente. gente tem que olhar para ela, né? E às vezes é a criança que faz a birra. Cris, deixa eu só Tá. puxar aqui um pouquinho. Sim. Esse mesmo roteirista, ó, essa mesma pessoa que escreveu a resenha desse livro, que é a Quarta Sim. Revolução, e, aliás, é um livro pequeno, viu, gente? É um livro. Eu não li ainda, não, tá? Eu não li ainda. Eu sempre soube dele, mas eu não li ainda. Ele diz assim ainda que se aceitarmos a responsabilidade coletiva para a criação de um futuro em que a invasão, em que a inovação e a tecnologia servem às pessoas, elevaremos a humanidade a novos níveis de consciência moral. Fecha aspas. Isso é a resenha desse rapaz do nome Arthur, vou ler aqui, Wishman, que é assim que eu estou conseguindo ler. E aí, Cris, pegando esse gancho seu, né? Essa explanação de como você viveu, do que você de como que você traz essa criança, né? Porque eu acredito que a gente acabou de falar. A criança ela vai existir na gente para sempre. Não tem como deixar de a criança para lá. Não, não tem como. Porque é nessa criança que mais foi, na primeira infância, né? Em que mais foram marcados os traumas. E as alegrias também. E aí, Cris, pegando isso aqui que ele fala, né? Ao aceitarmos a responsabilidade coletiva para uma criação de um futuro, né, mais consciente em relação à tecnologia. E esse brincar, onde é que ele entra? Onde é que ele pode entrar junto dessa tecnologia que nos furta, né? A tecnologia nos furta dos livros, o livro físico. Não que o livro online não tenha importância, mas a tecnologia ela acaba nos furtando. Ela furta essa criança nossa também, né? Você pode falar um É. pouquinho sobre isso?
sobre Isso é esse... algo assim, até na live que eu fiz com a Ana Beatriz, foi uma coisa muito interessante. Eu recebi um comentário falando justamente disso. Está vendo como é bom a gente não deixar a criança ter acesso à tecnologia? A questão não é não ter acesso à tecnologia, né? É saber usar a tecnologia ao nosso favor. Na nossa primeira tentativa de live, você falou quantas vezes a tecnologia ela vem sendo até a babá de algumas crianças, né? Como há crianças que jogam o dia inteiro, adultos que não saem das redes sociais, que estão ali escravizados naquele afã de postar o tempo inteiro, de se mostrar como eu sou feliz, como eu estou bem, enfim, Como eu e sou vive bacana. aquilo como se fosse assim o mundo real, quando na verdade aquilo é exatamente o contrário disso. Então, nós como educadoras, né, eu acho que a gente tem que valorizar a tecnologia. A tecnologia foi o que nos permitiu passar esse último ano, né, claro, que eu digo aqui as crianças que tiveram, os jovens que tiveram esse acesso, porque eu que fui professora de escola pública há 26 anos, eu não posso deixar de dizer que esse privilégio foi para poucos, né? Nós temos aí uma série de Sim, crianças que ficaram, e sim, adolescentes, jovens que ficaram sim, fora desse processo durante esse período de pandemia. E isso é algo que a gente precisa reforçar e mostrar que a gente tem que fazer alguma coisa, né, em claro. vários sentidos. Mas as crianças que tiveram acesso às aulas online, a tecnologia ela é fundamental, né, para a gente estar no mundo de hoje. A grande questão é a medida. Tudo é a medida, não é? Hoje, a criança, parece o bebezinho, ele já pega um celular, eu acho que ele já vem programado, ele já vai com o dedinho. Vem, É vem. uma coisa impressionante, Tem, né? sabe o que a constelação familiar fala nisso? O espiritismo do kardecismo diz que os espíritos já estão sendo preparados no outro plano para chegar aqui conseguindo lidar com essa era, né? Que é a era da tecnologia. Sim. A constelação familiar diz que a cada geração a gente vem se melhorando para conseguir lidar. Então, essa memória que a gente tem no campo morfogenético, essa memória existente, as crianças que nascem, elas já vêm conectadas com essa memória. E daí essa facilidade, e porque tem que ter, né? Imagina, Claro. nascer é lógico que a gente não vai abrir aqui agora, senão não vai dar tempo, sobre as diferenças sociais, né? Que, como você Aham. disse, as escolas públicas não conseguiram Sim, a sim, vantagem que as escolas particulares tiveram. claro. Porém, a gente precisa entender que é o destino de cada pessoa Aham. e que se é o destino de ter crianças ou de ser educadora de rede pública e de rede particular, como foi o seu caso, eu te parabenizo, porque eu só consegui ser educadora de rede particular. Se esse é o destino dessas crianças, o nosso destino, então, é qual? Tentar ajudar dentro do que a gente puder, né, Cris? Claro. É A isso nossa aí. ajuda dentro do que a gente puder. É Então é o isso nosso aí. destino também. Então você estava dizendo que a criança já nasce com o celular na fralda, né? Eu digo Gente, é assim, uma ó, a coisa criança já nasce impressionante. pedindo o WhatsApp do médico ou da É, médica. é Amigo, me dá verdade. aí porque eu vou precisar entrar em É, contato com você, né? e quando a gente só favorece esse contato, que claro que é maravilhoso, os jogos online, eles desenvolvem uma série de habilidades, de atenção, de estratégia, mas tudo é Raciocínio o lógico. equilíbrio, porque nada se compara ao jogo simbólico, ao jogo do faz de conta. E eu percebo hoje nas crianças que é isso que falta, é essa vivência do jogo simbólico, né? Porque a criança, quando ela brinca, quando ela está naquele jogo imaginário, ela desenvolve uma capacidade que é fundamental. Veja, primeiro, ela não respeita mais o objeto enquanto objeto. Então, um lápis, ele pode ser um Pode ser avião, avião. ele pode ser uma espada, ele pode ser uma varinha de condão. Isso é absolutamente rico em termos de formação, ou seja, você ter essa capacidade imaginativa, ou seja, a criança, quando ela brinca de casinha, quando ela é a mãe, que ela cuida da boneca, que ela troca a fralda, ela está desempenhando um papel
e ela está vivenciando uma função social que pode ser que ela vá desempenhar no futuro, caso ela seja mãe. Então, veja, ela com 4, 5 anos, ela percebe o que é o ser mãe, o que é necessário para o ser mãe, e ela aos 4 anos desempenha o papel de um adulto. Ou seja, a Natasha está falando, é a construção da criatividade, é isso, do imaginativo. Então, eu percebo hoje que as crianças, apesar da facilidade com a tecnologia, você vê, eu estou dando aula online, no híbrido, eles me ajudam com tudo. Tia, aperta ali, vai aqui, 3 pontinhos. E às vezes, se você pede para fazer uma dobradura, um origami, eles não conseguem juntar uma pontinha com a outra. Não tem coordenação motora. Você entende? A coordenação motora com uma fina, né, aluna particular, eu fui fazer a brincadeira da cama de gato com ela. Ela nunca tinha feito. Até você colocou no Instagram do seu filho, né? Ela quase que deu nó nela. Por quê? Agora, Tá pede a ela para entrar num site, para mandar não sei o quê, para tirar print. Então, veja, é a gente ter o equilíbrio. Entende? O equilíbrio. Ai, uma psicóloga da Argentina. Ai, que coisa maravilhosa. Obrigada. Então, gente, o brincar... Buenos dias. Buenos dias. Também hablo Buenos dias. portunhol. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente encontre o equilíbrio entre a questão da tecnologia, que ninguém está livre, e essa questão do brincar. Né? Como isso é fundamental para a formação. E a gente que foi professora de educação infantil, como a gente ouvia, né, Carla? Não, mas para brincar, qualquer escolinha serve. Não, é só para brincar. É só para brincar. Gente, quando brincar é o essencial. Claro, brincar é pedagógico, né? Claro. Sabe que existe uma escola aqui em Brasília e em vários estados brasileiros também, com certeza tem. Essa escola é uma associação, não tem dono. Sim. São pais e pais, mães e desde o cara que faz lá a faxina até a moça que faz o cafezinho, todo mundo é associado. Né? Então todo mundo participa mas o pedagógico está voltado para as educadoras. Uhum. E lá, Cris, lá eu trabalhei 10 anos. Né? Uma escola, menina dos meus olhos, aqui em Brasília, essa escola, uma associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo, onde lá tinha que ter no nosso planejamento, era regra, um dia da semana era direcionado, era direcionado para os jogos de subinhar, de obstáculos. Tinha que passar por dentro de pneu, em seguida pendurar numa corda, depois subir em árvore. E a gente ficava atentas àquilo, e aquilo tinha que ir para o relatório da criança. A criança não está subindo em árvore. O que a gente pode fazer para ajudar? O que essa criança está passando? Aí a gente ia ver, os pais tinham se separado, ou uma avó tinha falecido, ou um bichinho de estimação tinha também morrido. E aí aquela segurança ela não estava conseguindo ter. E aí a gente tinha que estimular. Aí, por outro lado, a gente tinha que dar mais afeto do que o normal. Então, é o que você falou. O brincar é coisa séria, né? O brincar é pedagógico, ele é coisa séria. E aí você diz, gente, eu quero contar aqui que quem fez o post foi a Cris, tá? E ela colocou o título do post, brincar é preciso. Ai, é preciso até... viver não é preciso. Sim. Brincar é preciso, e esse preciso não é nem tão dentro da precisão, né? Mas é dentro da necessidade, né, Cris? O quanto a gente precisa. E aí eu tenho uma perguntinha para fazer para você, agora que me veio agora, que é assim, e nós adultos? Você também acha que é importante que a gente brinque também? Porque eu, enquanto educadora do infantil, enquanto eu ainda tinha coluna bacana, eu pulava amarelinha, pulava corda, jogava futebol com as crianças, né? E aquilo me renovava para a minha própria vida. O que você diz sobre isso? Eu coloquei uma frase ontem que na internet havia
uma divergência dos autores, eu coloquei entre aspas, eu vou pesquisar para saber quem é o autor, que diz assim: a gente não para de brincar porque envelhece, a gente envelhece porque para de brincar, né? E o brincar no seu sentido mais pleno, sabe? A gente, infelizmente, vai ficando adulto e a gente vai achando que brincadeira é a coisa só da infância. Quando, na verdade, Exato. E a gente, enquanto, por exemplo, professores, a gente tem essa vantagem de poder brincar com as crianças, né? Eu sempre brinquei muito, estou vendo aí vários alunos, a Amanda Ávila, que assim, se transformou numa mulher incrível, com um posicionamento que me enche de orgulho, enfim. Agora, nós como pais já adultos, a gente precisa brincar. Eu até repostei ontem dos muitos filmes que a gente fez enquanto meu filho era pequeno, desse brincar do faz de conta, né? Do teatro de bonecos, de criar esse mundo imaginário. Então, assim, e eu também acredito que a gente precisa brincar. Você sabe que teve um Natal em família, antes da Covid, que a minha cunhada, a Ivna, falou assim: a gente fica só, conversa, vê televisão, come e acabou. Vamos tentar fazer um Natal diferente. Gente, eu criei, né, junto com ela, uma série de gincanas. De jogos, igual jogo de televisão. Então, teve aquele jogo imagem e ação, a gente dividiu a família em 2 grupos. Claro que o grupo que eu estava não venceu muito, o grupo do meu irmão ficou mais forte, com o meu filho, é um pessoal, né, mais antenado. A gente fez aquela brincadeira de você botar uma coisa numa caixa, vendar o olho e dizer: você quer esse presente? Sim ou não? Aí a gente trocava. E agora, você quer trocar? Gente, foi uma noite espetacular. E a gente viu, caramba, como é legal. E foi uma noite que, assim, a gente sempre que está junto, as crianças jogam xadrez, jogam rumicube, imagem e ação. Então, gente, o brincar, ele é fundamental para a vida. Eu também tenho uma amiga da vida inteira que se chama Mariluz, que a gente, quando era solteira, a gente brincava de sonhos. A gente deitava assim, ficava olhando para o teto, criando sonhos, fazendo mundos imaginários. Normalmente ligados a gente achar o príncipe encantado. Ainda bem que a gente achou, né? Então, assim... enfim, é essa capacidade lúdica que a gente não pode perder, né? Nós, com as crianças, com os adolescentes, participar da vida das crianças, né? Principalmente, né? Principalmente e dos adolescentes também, né? Porque aí eu vou pegar agora o gancho lá de novo com a constelação familiar, né? Eu já falei aqui, mas como tem tanta gente nova hoje na sala, seus convidados e convidadas, né? Eu não atuo só com a constelação familiar, mas eu também sou terapeuta sistêmica familiar. Então eu tenho um atendimento, além de eu atender atendimentos que duram em torno de 5 a 6 encontros, e também tem um outro projeto, que é o atual, que é o de 3 encontros, né? Em que no primeiro encontro é acessar a criança. Então, quando os meus clientes vêm para trazer a sua criança para a sessão, e aí eu peço, me traz foto, músicas. Nossa, música, eu nem me lembro que música, porque vai ficando lá atrás, né? Músicas da infância, você não lembra de nenhuma? Eu acho que eu lembro, as mais velhas dizem, né? As mais jovens estão mais perto desse momento. Então, entrar em contato com esta criança, e aí a gente trabalha muito a criança para depois de uma semana entrar em contato com a adolescente. E depois de uma semana entrar em contato com a pessoa adulta. Então, mas essa criança, ela vai permeando todas as outras fases da vida toda, né? E aí, quando eu fiz essa pergunta sobre esse adulto brincando, é o que você falou, o adulto não se permite mais, né? Porque nós adultos, Cris, é porque eu e você já estamos aposentadas. E nós temos nós conseguimos, eu digo que eu, apesar do Bolsonaro, eu consegui me aposentar como professora de aposentadoria especial. Aposentadoria especial de professora, né? Então, a gente tem essa facilidade, a gente tem mais tempo, né? Você falou que agora tem mais tempo de ler, né? Eu tenho mais tempo também de estudar sobre psicologia, sobre constelação familiar. Agora,
eu parei de brincar. Claro que a pandemia colaborou com tudo isso, mas eu já parei de brincar há muito tempo, né? Porque nós vivemos numa sociedade em que o nosso sistema econômico é o capitalismo. Então a gente tem que matar um leão por dia para Exato, conseguir ter o mínimo de conforto, né? exato. E aí a gente, nessa necessidade de ter o mínimo de conforto e oferecer para os nossos filhos esse mínimo de conforto, a gente para de brincar, para de ler um livro. Imagina que existe hoje no YouTube leitura de livro, né? Bababá eletrônica de novo. Daí a mãe, por necessidade, às vezes está tão cansado, o pai também está tão cansado, trabalhou tanto para oferecer esse mínimo para essa criança, que aí coloca lá o celular e deixa o celular contando a história para a criança. Né? E aí o que vai acontecer? Na constelação familiar vem o adulto frustrado, vem o adulto com a sua criança chorona, que é normal. Vem com uma criança dolorida. Um amor exigente, né, Carla? Aquele amor exigente, aquela pessoa que quer que tudo seja do jeito dela, é uma pessoa que não lida bem com frustrações, né? E isso tudo vem lá de trás, né? Vem dessa criança aí que nós tivemos, né? Por isso que eu convidei a Cris para falar hoje sobre essa importância do brincar, né? Porque realmente... A minha prima Márcia, minha filhada também, ela é uma grande educadora agora, né? Márcia Ferreira. Márcia Fernandes da Costa. Ela está dizendo que, assim, antes da criança ler e escrever, né? De nós aprendemos a ler e escrever, a gente precisa oportunizar essas atividades, né? Que desenvolvam de forma lúdica e significativa todas essas habilidades fundamentais para aprender a ler e escrever. A escola, às vezes, escolariza muito brincar, né? E a gente precisa oportunizar esses momentos. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do adulto que não brinca. Eu tive Covid, né? Em abril. Foi. Infelizmente, eu faço parte, né, desse... Quando toda vez que eu olho aquele número de infectados, eu falo, eu estou ali, né? Meu marido, meu filho. E como eu acredito que nada é por acaso, nesse período que eu tive Covid, eu participei de um projeto que se chama Brincadeira Desafio, 21 dias de desenho, com a Patrícia Pedrosa, mãe de um ex-aluno, que é artista plástica. E isso me nutriu de tal forma que todo dia eu tinha que fazer um desenho. Eu que assim, não tenho grandes habilidades, mas como eu me redescobri desenhando. E eu agora estou montando um caderno, um álbum, com esses 21 desenhos que eu fiz. Eu estou super apaixonada. Cada desenho eu estou fazendo uma customização. Eu voltei a fazer uma coisa que eu criança adorava, que era desenhar e colorir. E que eu parei de fazer, simplesmente. Até que a gente faz com as crianças na escola, mas assim, na nossa vida. Então, gente, o quanto que o brincar, o desenhar, o cantar, o ler, o apreciar a natureza, o aprender a ver, são fundamentais na vida da gente. E a gente aprender a ver. Aprender a ver. Eu estava indo ontem, eu tive que sair para ir ao mercado e atravessei uma rua e vi um monte de passarinhos cantando no alto da árvore. Gente, há uns anos atrás, um tempo atrás, eu ia passar batido, nem pensando. Mas eu agora, como eu estou meditando, inclusive com a Carla, todos os dias, mas com ela todo sábado às 8 horas. Todo sábado. Eu assim que se som dos passarinhos, eu parei. Eu falei, não, eu vou ficar aqui debaixo dessa árvore. Eu falei, vou filmar, porque... E aí eu coloquei lá que eu ando devagar porque eu já tive pressa. E essa é a grande verdade, sabe? Eu vi, que lindo a Covid me ensinou isso. A gente não tem que viver nesse mundo acelerado. A gente pode e deve desacelerar. Aprender a respirar, sabe? Isso é fundamental. Isso. Sabe que aprender a respirar, a Fabi Gai que nos fala muito sobre isso, né? A nossa colega lá do Conexão 4K2. Cris, e agora perdi. Você falou aprender a respirar, eu perdi o que eu ia falar. Não, que você postou no Instagram, né, essa árvore e esse texto, né?
Aí, muitas pessoas mais jovens que ainda estão no mercado de trabalho ferozmente, tendo que cumprir horário, tendo que cumprir metas, tendo que cumprir tanta coisa, nos ouve falar, as duas aposentadas, e fala assim, ah, lindinhas, para vocês é fácil falar assim, né? E Mas a gente está na ativa, a gente continua trabalhando. Só que a gente agora é autônoma, né? Quer dizer, ao menos eu sou. Mas eu digo assim, que se eu tivesse tido essa consciência mais jovem, nossa, mas a quantidade de dores que eu tive no percorrer da minha vida e da minha profissão, elas teriam sido muito menores, com muito mais consciência. Se eu pudesse ter aproveitado melhor os domingos que eu não ia para a escola trabalhar, sabe, eu teria tido a minha próxima semana muito melhor. Aí também podem ter alguns educadores aqui, ou educadoras dizendo, ah, lindinha, fácil, né? Quem disse que professor para de trabalhar domingo? Eu sei que não para. Eu sou aposentado em sala de aula, eu sei que é de domingo a domingo, mas é uma questão da gente conseguir se organizar melhor. Hoje aposentada, que eu tenho essa consciência, sabe, Cris? Porque se eu tivesse conseguido me organizar melhor a semana toda, eu consegui ter o domingo inteiro para mim, para poder parar e ouvir os pássaros, como você fez. Mas acontece que, assim, o se é algo que eu falo muito com os meus alunos, porque eles adoram o se. Mas, tia Cris, e se? Eu falo, gente, o se é um exercício que é bacana, mas que a gente tem que pensar o seguinte, na nossa vida. Ah, se eu tivesse feito tantas outras coisas, se eu tivesse me cuidado mais, se eu tivesse começado... Não comecei, foi assim que teve que ser. Tinha que ser dessa forma, e para que a gente hoje esteja nesse nível de entendimento, a gente precisou passar por isso. Então, a gente precisa também se perdoar. Eu tenho, você sabe, né? Eu tenho uma coisa muito séria com a culpa, né? Essa coisa da criação portuguesa, nós temos esta melancolia, né? Essa coisa que é da nossa natureza, né? Então, assim, a gente precisa parar de se culpar. Foi o que foi possível. Nós vivemos o que deu para viver. Nossos pais fizeram por nós o que eles puderam fazer. Mas a gente tem, né? Você fala em destino, mas a gente tem como caminhar e escolher, claro, né, claro o nosso que caminhar. Sim. Claro que sim. E outra coisa, não é porque nós tivemos, nossos ancestrais, pai e mãe, ancestrais tiveram o destino que tiveram, que a gente tem que repetir o mesmo destino. Exato, não exato. precisamos. E a constelação, ela te ajuda a entender exatamente isso, porque inconscientemente a gente vai repetindo os padrões. Né? A minha prima Lilian está aqui, que eu já indiquei você para ela está falando exatamente sobre a questão da culpa. A gente, primeiro, a gente tem que ter coragem, porque tem que ter coragem. Para fazer uma constelação, você tem que ter coragem. Né? Porque é mexer, coragem naquilo que você tem guardado e que é mais fácil manter debaixo do tapete, te amufinando o juízo. Então, assim, a gente precisa ter coragem. Não é? E amor pelo seu sistema familiar, né? Exato. Porque se a gente não consegue ter essa coragem agora, nem os nossos ancestrais e muito menos os nossos descendentes. Se a gente continua com a culpa aqui, os nossos descendentes vão continuar replicando a culpa. Exatamente. Né? Então, se a gente consegue ter um olhar mais sistêmico para a vida, trocar a lente dos óculos, né? Eu gosto de dizer, trocar a lente dos óculos, sabe? A vida fica tão mais leve, aquela tonelada sai daqui. Isso, quando você falou você está falando aí agora, né? Não tem como. Foi. É aquele ditado, né? Chorar pelo leite derramado não dá. Derramou, a gente enxuga e vamos. Eu lembrei de um filme que eu vi esse final de semana no Canal Brasil. E eu indico, viu, para todo mundo. Aqui na Oi é o 66, número 66. Canal Brasil, eu amo esse canal. E aí eu passei por lá para ver o que estava acontecendo e estava passando um filme que eu nunca consegui ver inteiro e vi dessa vez, que é com Wagner Moura. É Wagner Moura? É aquele do Esquadrão, da Tropa de Elite. Isso, que era o capitão, né? Ele faz O Homem do Futuro, que no início você acha que é uma comédia, mas, rapaz, sabe que não é, porque ele vai entender, vou fazer spoiler aqui, mas ele é um filme antigo, ele ainda era novinho, ainda morava aqui no Brasil. Esse personagem, ele
quando ele chega lá no futuro, ele que faz uma máquina do tempo para voltar, para desfazer tudo que ele fez para ele não sofrer tanto. Aí tem um terceiro personagem, que são 3 Joões, né? O João da juventude, o João adulto e o outro João que se dá conta de que, olha, deixa acontecer como foi. É como você falou, porque tudo que eu vivi foi necessário para eu chegar aqui, aonde estou agora. Exato. Maravilhoso. Isso. Gente, ali a minha prima viu. Agora, olha só. A gente está aqui sendo guiada pelo coração, né? A gente está falando de brincadeira, de constelação. A gente não teve... a gente não amarrou um roteiro, porque é isso, a coisa tem que fluir. E olha a pergunta que a minha aluna, querida, minha ex-aluna Amanda está fazendo, eu queria que você respondesse. Vocês acham, né, você, né, Carla, que para a constelação familiar funcionar, quando há conflitos entre quase todos os entes familiares, todos precisam participar ou é só a pessoa que quer constelar? Como é que é o nome dessa amada aí que eu encontrei? Minha querida. Amanda. Amanda Amada, olha que delícia. Amanda Amada. Como é que é o nome da amada? Amanda. Amanda, é assim, olha. Aí seria tão bom se toda a família fizesse constelação. Isso seria perfeito. Mas como a perfeição não existe, quantos anos a Amanda tem? Ela deve ter uns 20, um pouquinho mais. Ela já é adulta, né? Ela já é adulta. Então, uma pessoa... Tá, então a Amanda já é adulta. Ok, Amanda, quando a gente adulta faz a constelação, reverbera na família toda. É verdade. Reverbera. Principalmente se a gente manter a ampliação da consciência, né? Ouvindo lá. Ela tem 26 anos, Amanda! Meu Deus, o tempo passou. Meu Deus, parece que foi ontem que ela foi minha aluna. Ô, Cris, você dorme no formal, Cris? Você não tá contando pra gente? Nossa! Que linda, Amanda. Você tá jovem então, há mais Amanda... tempo, meu bem. 27 esse ano. Parabéns demais. Então, Amanda, quando a gente faz a constelação, ela reverbera. Primeiro, no sentido da nossa família de origem, que é papai e mamãe. Mesmo que você não tenha conhecido papai e mamãe, você tem um papai e uma mamãe biológicos. Então, começa reverberando neles. E nos irmãos e irmãs em seguida. E aí vai indo, sabe, esse um anel, né, um aro, ele vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Agora, não é uma varinha mágica. Plim! Ou, quando as pessoas da minha geração, não é o pozinho de perlim-plim da Emília, do Sítio do Capão Amarelo. Não é jogar um pozinho. Fazer a constelação familiar nos ajuda a trocar a lente dos olhos, nos ajuda a ressignificar essas dores e nos ajuda a julgar menos. Porque quem veio antes, Amanda, cadê meus bonequinhos? Deixa eu pegar eles aqui. Quem veio antes, Amanda, ó, de novo eles, Cris, só tem vindo eles. Ó, de novo eles, um de cabecinha escura, outro de cabecinha branca. Quem veio antes, que é o nosso papai e nossa mamãe, eles nos precedem. Então, nós, na hierarquia, eles vieram primeiro. E quem vem primeiro, nós não temos que ficar julgando nada. Nem os nossos irmãos mais velhos, nosso avô, nossa avó, sabe essa coisa de ficar olhando e falar, ai meu Deus, que destino foi esse? Por que faz isso? Por que faz aquilo? Por que tem tanto conflito? Então, assim, Amanda, a gente vai ajudando a libertar o sistema, né, Cris? Exato. A gente vai ajudando a desamaranhar, mas começa da gente. Exato. Viu, Amanda? Então, não é um pozinho de plim-plim. E é a gente que vai fazer isso, né? Na verdade, assim, a constelação, ela te ajuda a resgatar algo que, assim, que a própria vida vai nos fazendo, né? Então, eu tinha um monte de certezas. Não, porque o meu pai fez isso. E hoje eu consigo entender que ele fez o que foi possível. E eu hoje olho com amor e gratidão, né? É claro que as mágoas, elas fazem parte também, a gente vive nessas situações, mas isso hoje não é fundamental, sabe? Somos seres humanos, né, Cris? Exatamente. Somos seres humanos. Eu também erro com meu filho, vou errar. Então, assim,
é fundamental que a gente se abra para o não julgamento, para a não culpa, porque a gente também tem isso, de achar que a gente é culpado e responsável por tudo. E aí a gente retoma aquela coisa do brincar, da gente ser leve, sabe? Da gente aprender a ser leve. Olhar para trás e dizer, beleza, foi, mas a gente pode fazer diferente. Olhar a vida com outras lentes, sabe? E quando a gente faz isso com os próprios filhos, não é? A gente não passa essa carga. Porque, é claro, eu estou com um cara aqui em casa que vai fazer vestibular, e eu, durante um tempo da minha vida, eu fui uma mãe muito exigente. Não, olha lá, você não vai dar em nada, você não quer estudar, tá, tá, tá. E eu vi o quanto isso fazia mal para ele. E hoje eu consigo falar assim, olha só, eu acredito em você. Você vai ser o que você quiser. E como ele hoje está mais tranquilo, né? Porque tudo é a forma também como a gente encaminha. Então, assim, eu tomei coragem de tirar da escola que eu trabalhava, que ele tinha bolsa, que é uma escola maravilhosa, mas que para o perfil dele, né? A gente tem que ter essas coragens de romper e dizer assim, eu acredito, vai fazer o teu caminho. A gente precisa perceber quem são os nossos filhos, que eles não são aquilo que a gente idealizou, eles são outras pessoas e às vezes isso é difícil. Eles não e têm a os nossos filhos. constelação, né, Carla, te ajuda a enxergar isso. Te ajuda a Claro, enxergar. e os nossos filhos não têm que ser os nossos projetos, né? Eles não têm que representar o nosso projeto. A gente é só um veículo para que eles venham. As mulheres, principalmente, né? Que nós dizemos sim para cada um deles que fica no nosso ventre. Assim como a nossa mãe disse sim para que a gente viesse. Porque é a mulher que decide se a gente vai continuar ou não. Né? Exato. Então, Amanda, voltando aí na sua pergunta, uma pergunta muito maravilhosa, é muito, muito boa, é isso, viu? Não é uma coisa mágica. Os estudos do Bert Hellinger, que não gostava de ser considerado o pai da constelação, porque não é, o que ele fez foi sistematizar todos os conhecimentos que ele se envolveu, que ele pesquisou enquanto ex-padre, ex-missionário, todos os conhecimentos. Não existe ex na constelação, né? A gente é. A gente não vai deixar de ser porque fica na gente. E aí, de acordo com Saramago, dependendo do contexto, com uma visão diferente sobre aquele mesmo ponto, sobre aquele mesmo paradigma, né? Mas a gente muda os paradigmas. Então, esse acreditar que às vezes vem clientes para mim assim, então tá, qual é a sua questão, minha querida? Resolver a vida da minha família. Não é aqui. Então, exatamente. Não é com essa técnica. Eu não posso deixar de dar um bom dia para o Sérgio, que é um ilustrador português, faz um curso comigo online. Querido Sérgio, um beijinho. Já voltaste eu amo esse sotaque português. Gente, eu amo esse sotaque português. Hoje está internacional. Gente, essa live está maravilhosa, com uma sala lotada. Essa live fica gravada, né? No teu canal. Eu compartilho no IGTV e também no meu YouTube. Por favor, me siga no YouTube. No Libelo da Constelação. Depois de pedir, eu vou compartilhar também. Tá bom? No meu canal. A gente pode ir encerrando, né, Cris? Com certeza. Você tem alguma coisa que você... Eu perdi as falas. Na minha espera. Hoje é dia... Eu voltei ao ensino híbrido, né? Então já tem que terminar aqui o almoço. Mas a gente tem muito que agradecer essas pessoas maravilhosas. Eu também achei esse café uma delícia. A Isabela, minha colega do curso Travessia, junto com o Sérgio. A gente só pode agradecer e dizer que brincar é preciso e viver também é preciso. Navegar também é preciso. É isso. Sabe que eu fui conhecer Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer Portugal em 2006, porque eu queria ir conhecer a Escola da Ponte, na Ilha das Flores. Sim. E conhecer o José Saramago, etc, né? Mas os portugueses me trataram com um tapete vermelho. Foi maravilhoso. Eu sou suspeita. Você sabe que eu tenho também português na minha linhagem, né? Na linhagem paterna é português, porque é Gouveia. E Gouveia, quando a gente fez lá a investigação, é de Portugal.
E o Pois é. Altuori é o italiano da linhagem materna. Ah, Cris, eu tenho então. muito a te agradecer, demais da Eu conta, agradecer também. Esse demais convite essa foi sala, lindo. foi Eu acho que a lindo. E eu gente pôde gostaria, espalhar muitas sementes de sim, reflexão sobre muitos assuntos. Quando a gente sai de uma aula, de uma live, de um filme, com muitas perguntas, com muitos questionamentos, isso é o essencial. Porque quem tem as respostas, já sei tudo, essa pessoa está parada. Então, que bom que a gente espalhou um monte de perguntas, de questionamentos, de dúvidas. é isso aí, é isso aí. Obrigada, Natasha, Meu querida amor, Lilian. Obrigada a todos que estão conosco. E sigam fale a suas Carla. considerações. Meditação todo sábado às 8 horas, viu, gente? Eu agora já Isso. faço disso um hábito. Isso, olha, se tornar um hábito é maravilhoso É. demais, demais. Nossa, eu sou suspeita em falar, né? Que bom! Cris, dê suas considerações finais, para quem não te conhece, principalmente, né? Suas considerações finais desse tema e Aham. também onde as pessoas te encontram para procurar por aulas particulares, para Isso. ver o que você fala no Instagram. Conta aí. Pois é. Eu, então, estou no Instagram, né? Agora eu transformei a minha conta numa conta profissional, onde eu compartilho a minha prática, a minha vivência, as minhas leituras, Maravilhoso. né? A minha forma de entender o mundo. E isso tem sido muito bom, né? Eu tenho reencontrado pessoas maravilhosas e conhecido outras tantas. Tenho meu canal lá no YouTube, que foi até a Lili do meu curso lá do Projeto 4K2 que falou: você tem aulas gravadas? Coloque isso no YouTube para as pessoas poderem ver. Então, tem lá as minhas aulas do ano passado de história dos quartos e dos quintos, tem as lives que eu já fiz, tem a hora do conto, eu contando histórias, enfim. É uma forma que a gente tem de fazer a nossa existência ter mais sentido, não é, Carla? Porque tem Isso aí. sentido quando você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que é isso que a gente busca, né? Eu quero, assim, agradecer demais a Isso. presença de todos e dizer que, Nossa, assim, seguimos juntos, né? isso. Juntos a gente é mais forte e a gente vai chegar. E como diz a minha Isso. querida Ana Beatriz Froz Cruz, isso vai passar. Em breve Ah, a gente vai poder se abraçar, poder estar junto na nossa vida de novo. Viu? isso. Um Se beijo Deus quiser, enorme, e as Carla. Eu coisas tenho que te agradecer chegarem. demais, Amanda, e todas as pessoas que participaram. E assim, Isso. vamos brincar, né? Vamos brincar mais, vamos ser mais leves, porque essa vida passa tão rápido. A gente se leva Isso. Sorrir mais, tão a né? Sorrir sério. mais. Sorrir mais, sorrir dos desafios, sabe? É Olhar para o desafio, verdade. cara, ok, você está aí, né? Vambora, vamos É, junto, né? A Cris, Amanda está dizendo muito que, às vezes, os professores, especialmente nós, professoras da primeira infância, né, da segunda infância, do fundamental, a gente dá mais afeto do que, às vezes, alguns pais. É verdade. Eu tenho muitas histórias sobre isso. eu Enfim. também. Ai, Eu obrigada, também. querida. E que a gente Olha, continue Crisinha, espalhando amor, tá bom? isso Olha, aí. até o próximo Café com Terapia. Amanhã tem live com a Eliane, né? Eliane Vieda, À querida. noite. É, Isso. E sábado, é. gente, convido vocês, uma meditação rapidinha, mais 20 profunda. minutos. E é É. maravilhoso. Que bom que a gente está seguindo Então, junto. Um beijo, linda que é Maurício, meu você. amor. Isso, Cris, olha, muito, Beijo muito, para muito todos. obrigada, Gratidão. muito obrigada, Ah, obrigada. gratidão. Quero falar então com todo mundo que Café com Terapia aqui no Libelo, a segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Isso. Nesta quarta-feira, às 10h30 da manhã, tem outra convidada, sabe, Cris? Que é a Rejane Cabral, a terapeuta que faz os meus japamalas que eu uso. Ah, Regiane Cabral vai falar da experiência dela com essa terapia de 3 encontros, às aham. 10h30 da manhã. Se você não puder assistir, assiste depois no Isso. YouTube ou no Fica sempre IGTV. gravado. Isso aí. Exatamente. E às 8 horas da manhã, todo sábado, como a Todo Cris falou, sábado. uma meditação curtinha para a gente conseguir agradecer a semana que passou. É isso aí. Cris, E agradecer um beijo sempre. A vida é enorme. linda Agradecer. e a gente tem que É. aceitar o que ela traz pra gente. Tudo. E porque é O sempre que um não é bom, presente. o que não é ruim, mas é nosso e a gente tem que seguir. Isso aí. Obrigada, querida. Obrigada a todo Beijo mundo grande. que Todo participou. mundo. Lília, meu amor, procura a Carla, te falei. Beijo. Tá
lindo, Cris. Beijo. Vamos para as panelas agora, né, Cris? Ah, com certeza. Vamos para as panelas agora, fazer o almoço. Vou agora fazer a comida. Minha avó dizia assim, olha que eu tenho que ir embora, eu tenho que dar a comida ao meu homem. Lá em Portugal, eles diziam assim, olha que eu tenho que ir fazer a comida para o meu homem. Aliás, dos meus dois, né? Que é o marido e o filho. Sim. Beijo, Amanda, e todo Beijo mundo que enorme. tá aí. Beijo para todos. Tchau. Que bom. Beijo, grata. Beijo.